Olá, sejam bem-vindos, muito prazer. Estamos iniciando aqui na TV Capital, canal 9.1, mais um programa no ar, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Agradecer a você que diariamente acompanha este programa ao meio-dia. O nosso muito obrigado e com as reprises às 20 horas e 30 minutos. Vai o nosso muito obrigado mesmo. Você sabe que aqui a gente ajuda você a pensar. Trabalhamos com informações, com os bastidores das notícias. Só lembrando que você que é profissional liberal, você que tem o seu comércio, que tem a sua empresa, que tem a sua indústria e quer anunciar, entre em contato conosco, tá certo? Entra em contato conosco. Bom, Roberto, hoje nessa quarta-feira, 26 de fevereiro, hoje é dia do meu ferrão, que ontem virou SAF. Já tinha virado SAF, ontem o confirmou-se. 90% para o português. Joga hoje contra o Maracanã lá em Horizonte pela Copa do Brasil, né? Torcer para o meu ferrão passar. E eu também queria fazer uma observação aqui para a Enel, rapaz. Lá na Pajuçara, na rua Morada Nova, ontem um caminhão bateu num poste lá. E desde ontem a rádio está fora do ar, do clube, que é a rádio a qual a gente trabalha lá também. Eu sou o diretor da casa lá. E desde ontem, já ligamos para a Enel. Hoje de manhã eu fui muito bem tratado aqui, que eu falei com a assessoria de imprensa. Mas uma solução, né? Tá aí a rádio fora no ar desde ontem, não foram nem lá. E o pior é que não é só o prédio da gente, são diversas outras residências, né? Prédios lá, entendeu? A gente já fez várias críticas, né, a Enel, lá no nosso programa, a várias situações, né? Inclusive nessa questão do atendimento, né? E às vezes a demora, devido, às vezes até a escassez de alguns funcionários, né? De equipes. Cara, e o pior, sabe o que é, Roberto? É que você liga e você não consegue falar com ninguém. É tudo robô, né? Tudo, cara. Você não consegue, meu amigo, você não consegue falar com ninguém. É péssimo isso. Eu acho que qualquer um de nós aqui, tanto nós que estamos aqui na bancada, como você de casa, já passou por isso. Liga para alguma instituição e não consegue falar com ninguém. Com ser humano, né? Aperte isso, volte para o começo. O negócio chato da peste. O negócio chato da peste. E a Enel é campeã, né? Campeã de reclamações, campeã de algumas coisas, né? No sentido negativo, né? No sentido negativo, de reclamações e tudo. As prestadoras de serviço, né, de uma maneira geral, geralmente elas têm muitas reclamações, o que é até muitas vezes explicável. Mas tem hora que... A Enel, aliás, é uma das empresas mais questionadas do estado do Ceará. Inclusive... Não só no Ceará, São Paulo também, né? Isso. Inclusive, Roberto, com a época, não perde a concessão, né? Não perde a concessão recentemente aqui. Claro que para tirar uma concessão de uma empresa dessa não é fácil, porém vai ter a renovação agora. 2026, eu acho. É igual, sabe o quê? Um casal, quando o marido ou a mulher trai e promete, não, eu vou melhorar, volte para mim. A Enel vai dizer assim, não, eu vou melhorar, permaneça comigo aqui na concessão, me dê mais 20 anos aí de serviço para frente. Né? E a gente sabe o quanto é ruim muitas vezes o atendimento dessa concessionária. A gente tem que dever de trazer esse assunto aqui. Ser o porta-voz do povo. Quantas vezes você que está nos acompanhando aí, a Enel não fez raiva? Né? Quantas vezes? Então eu faço esse apelo aí, tomara que durante o dia de hoje se resolva lá o problema do nosso transmissor. Tá bom, Roberto? Eu também, ontem lá na minha região, faltou luz umas 6, 7 vezes, Márcio, assim, e voltava, né? E teve uma vez que demorou até uns 20 minutinhos para voltar, mas a questão não era essa, é porque quando você tem essa queda de energia, chance de você queimar algum aparelho é muito grande, né? Sim. Então, graças a Deus, nenhum aparelho foi danificado, mas só para citar, né? Também
tive problemas ontem com a Enel, porque poderia lá em casa, mas pode ser que num vizinho, em outra casa ali da região, pode ter queimado, né? Então, e para você conseguir provar que foi queimado pela queda de energia, é um Deus nos dará, viu, Márcio? Eu tive um amigo meu que o computador dele queimou, após várias quedas de energia da Enel, e ele só conseguiu provar, foram mais de 1 ano e meio para ele conseguir provar. Ele comprou outro computador, aí quando ele provou, a Enel fez a devolução. Aí já tem se arrastado há um tempão. Isso. A verdade é, tem se arrastado há um tempão. Olha, Roberto, vamos começar aqui, depois de falarmos do meu ferrão, depois de falarmos da Enel, e eu tenho certeza que esse assunto, por exemplo, da Enel, todo mundo, ou pelo menos a maioria das vai pessoas ter história para contar. Tem história para contar. Ou então dessa história de atendimento não mais humanizado como nós tínhamos. Porque essa história de botar atendimento online, diz que é modernidade, esses robôs, esses bots, né? Bots. Bots. Esses bots. Nada mais é que para demitir gente. Nada mais é. Né? Mas, Roberto, seguinte. TRE cassou ontem o mandato do prefeito e da vice da cidade de Alto Santo, ali no Vale do Jaguaribe. Já é o segundo mandato dele, ele não saiu do cargo, que é o Joerni, que tem o Joerni lá de Aratuba e tem o Joerni, esse lá de Alto Santo, do PP, do 11, Partido Progressista. Uhum. Já é o segundo mandato dele lá naquela cidade. A sua vice é a Genielda Oliveira, do PT. Ambos foram cassados pelo pleno do TRE por abuso do poder. Além da cassação, ele foi multado 5 vezes, certo? Seis vezes, 6 vezes, 15 mil reais cada multa, num total de 90 mil reais. Esse aí foi o que, inclusive, Márcio, ele distribuiu inelegível, inelegível por 8 anos. Ele usou um programa da prefeitura perto da eleição para distribuição de airfry, de várias situações. E aí a Justiça Eleitoral entendeu que era uma política... teve questão de cestas básicas também que foram doadas. Teve o uso de perfis da prefeitura, que são os perfis institucionais. Perfeito. E o Ministério Público disse que estava sendo usado em favor para promoção pessoal, né? Para promoção pessoal, nem em favor da candidatura, que ia ser muito descaramento, né? Mas no momento em que você só tem 2 candidatos, se você enaltece um, obviamente você está infringindo a lei. Teve lei. Distribuição de airfry, de geladeira, de um monte de coisa também. Isso aí eles foram multados também, saiu semana passada uma decisão multando ele. Em relação a... Ainda cabe recurso, é bom dizer. Vai para o TSE, né? Primeiro, isso tudo se deve àquela coisa que a gente falou algumas semanas aqui no programa. A celeridade das denúncias do Ministério Público Eleitoral. E a gente tem que concordar aqui, tem que parabenizar, porque em tempos passados, e a gente é prova disso, Márcio, a gente via a denúncia demorava a ser feita 1, 2 anos, aí a Justiça julgava não sei quantos meses depois, aí depois ia para o TSE, quando o cara ia ser cassado, já tinha passado 3 anos do mandato, e aí faz outra eleição para um novo prefeito assumir 1 ano, entendeu? A gente viu várias vezes isso acontecer. No ano passado, não. No ano passado, o Ministério Público Eleitoral agiu com rigor, agiu com celeridade, o que está permitindo, em menos de 3, 4 meses depois da eleição, a gente já ter decisões, e não é a única, né? Já teve outras decisões também, para caçar chapas, ou até para inocentar, ou para caçar uma chapa, e agora falta o TSE. Mas a questão é porque você já joga a situação mais rápido. E aí o que o TSE decidir, novas eleições, a pessoa que tiver novas eleições que assumir como prefeito vai ter mais tempo para poder fazer trabalho. Olha, é o que aconteceu, só para a gente finalizar essa informação de Alto Santo. O TRE também, o Pleno, determinou novas eleições, não marcou as novas eleições. Agora eu repito, cabe recurso, o prefeito permanece no cargo até decisão das instâncias superiores. Exato. Bom, tem casos que acompanham a decisão do Estado, tem casos que revertem lá em Brasília, Roberto. Enfim,
prefeito cassado do interior cearense. Se fala muito agora da questão do Chorolimão, que o prefeito ainda não assumiu, certo? O prefeito ainda não assumiu, que é o Bebeto Queiroz, vocês lembram? Ele ainda Santa não Quitéria assumiu. também, Santa né? Quitéria, que o prefeito também não assumiu. Né? Falam muito que essas duas cidades também vão ter novas eleições. Mas o pleno do TRE só até agora se posicionou em relação a Alto Santo, terra da minha saudosa amiga Rita de Cássia. Tem outros, Márcio, outros processos que estão avançando, né? A gente tem, por exemplo, deve estar para ser julgado agora nas próximas semanas, o caso de Ipu. Então, outros processos... Está bem no começo, cara. Ipu está bem... O Ministério Público já está bem no começo. Eu já vi notícia no próximas semanas o TRE vai estar julgando o caso. Porque o Ministério Público já pediu a cassação, né? O Ministério Público Eleitoral. E tem outros municípios, não é só Ipu não. Os outros também, que a gente citou, tinha mais de 10 prefeituras aí com pedidos feitos pelo Ministério Público. Então a gente espera aí que nas próximas semanas a gente tenha resultados em outros municípios também, viu, Márcio? Se vai ser positivo ou negativo, depende do pleno. Voltando àquele seu assunto que você tocou aqui, Roberto, eu lembro bem que no pleito passado, e aí é que a gente, casos como esse de Tianguá que eu vou relatar, foi Tianguá ou foi o Bajara? Tianguá. Foi Tianguá. Tianguá deu muito problema na última. Foi. O que aconteceu? O prefeito foi eleito, foi afastado. Determinou-se novas eleições. Foi feitas as novas eleições. O prefeito que ganhou assumiu, passou uns meses e foi cassado. Porque na época da eleição já se sabia do processo, já estava correndo, isso. A decisão já estava tomada, mas por algum motivo que a lei permite, ele pôde ser candidato. Ou seja, tivemos 3 eleições, num período que era para ter tido uma. E aí, vocês devem saber que é caro ter eleição. Isso é um problema. Primeiro, que o dinheiro sai de todos os contribuintes do estado de Ceará. Afinal de contas, quem paga é a Justiça Cearense Eleitoral. Isso. E quem banca a Justiça Eleitoral, como qualquer outra justiça estadual, é o Tesouro Estadual. Né? Então, o Tesouro é feito com dinheiro vindo do povo. Certo? Então, em resumo, é o meu, o seu dinheiro. Então, Tianguá, nós tivemos 3 eleições no período onde era para ter tido somente uma. Sabe? Então, situações... E detalhe, e outro detalhe, a população sofre com a continuidade dos trabalhos. Por quê? Entra um prefeito, assumiu o interino, que era até o vice, esse vice que foi cassado também. Aí o cara já tira tudo que é secretário, bota tudo, já estava brigado com o prefeito, troca tudo, faz isso, faz aquilo. Daí a pouco é eleito e daí a pouco é cassado. Aí quem entra já muda tudo. Aí você não tem a direção do hospital, você não tem licitações concluídas, você não tem nada. Olha, e detalhe, pessoal, quem precisa do serviço público, do posto de saúde do bairro, das equipes do programa da saúde da família, quem é do interior sabe que é muito importante nos distritos, dos municípios médios e pequenos. Quem precisa é o mais pobre, é aquele que não pode pagar um plano de saúde. Quem pode pagar um plano de saúde vai ser atendido nos hospitais maiores, nos hospitais particulares. Então, e eu não falo nem muito os grandes planos de saúde como Unimed, Apvida, não, né? Que tem hora que parece unidade pública, aqueles hospitais. Eu me refiro a grandes planos, onde você atende num São Mateus desse da vida e por aí vai. Entendeu? Então, assim, quem tem plano de saúde que paga 3, 4, 5 mil, que não é barato plano de saúde, quanto mais velho, mais caro fica. Exato. Não é barato. Então, quem tem plano de saúde enfrenta outro tipo de problema. Nunca é difícil, raro vai um posto de saúde do bairro, só para fazer passear, talvez. Se ele está com algum problema, ele vai e usa o plano de saúde dele. Quem precisa é quem é pobre. E aí a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Quem é o lado mais fraco? Nós, população. Eu me lembro também um caso que não foi eleição, mas que deu essa confusão que você falou, mas foi lá em Pacajus, né? Lá em Pacajus. Pacajus é outro absurdo. Foi na última eleição, a gente teve uns 8 prefeitos, se duvidar.
Porque Um só que entre-sai não foi eleição, foi por meio da justiça. Justiça, isso. Entrou um, aí a Câmara Municipal cassou o prefeito, aí a Justiça derrubou a cassação, aí depois retornou. Entrou os 2 presidentes de Câmara, o Entrou. prefeito e o vice se revezaram. Exato. Pacajus foi outro. Os 4 anos passados de Pacajus, eu nem conheço pessoalmente esse prefeito que está lá. É o Edilson, né? das Casas, do União Brasil, eu não conheço. Mas eu desejo toda a sorte do mundo, em nome do povo bom. Sofreram que é o povo muito. Sofreram muito na última. Bom que é o povo de Pacajus. Porque é o seguinte, Roberto. Eu repito, quem precisa dos serviços públicos é o mais pobre. É o mais pobre. Porque o comerciante lá de Pacajus com dinheiro no bolso tem plano de saúde, qualquer problema corre aqui para Fortaleza. Não vai correr para o hospital municipal, não vai correr para o posto de saúde do bairro dele. Entendeu? Então é sempre assim. A corda arrebenta do lado mais fraco. Perfeito. Quem é o lado mais fraco? Nós, povo. É isso mesmo, Márcio. Concordo, não tem nem o que discordar disso aí, né, Márcio? Não tem nem o que discordar. Vamos mudar um pouco a prosa, né, Márcio? Eu queria rapidamente aqui abordar 2 temas da área da insegurança. Exato, Márcio, exato. Eu ia falar, até mudar a prosa, mudando o tema, né? Vamos para a insegurança pública aqui do estado do Ceará, viu, Márcio? Olha, Roberto, 2 assuntos que trataram ontem da insegurança que pautou a mídia cearense. Primeiro, 4 pessoas que a polícia diz que são envolvidos no crime daquele policial lá do Pirambu morto. Sim. Eles foram presos ao desembarcarem num voo vindo do Rio de Janeiro. Foram presos no aeroporto, usando nomes falsos, viu? Sim. Foram presos no aeroporto Pinto Martins. Isso é um caso que aconteceu. O outro foi que o juiz lá de Aquiraz, eu vou já dar uma olhada, o juiz de Aquiraz teve um caso em 2020, onde um casal que supostamente tinha perdido a droga de uma determinada facção, esse casal foi torturado e foi morto, mantido em cárcere privado e foi morto. 9 pessoas foram indiciadas. 9 pessoas foram indiciadas. E o pior, Roberto, é que o juiz soltou. Estão todos soltos. O juiz soltou. Todos Detalhe, soltos. isso. Foi na parte da instrução. O juiz disse, olha, já é muito tempo. 2 anos e não passou da instrução. A instrução é o 6º rito no processo criminal. Tem a investigação, tal. É o 6º. Então, 2 anos, o juiz disse que foi muito tempo. Bom, Roberto, vamos primeiro dê sua opinião aí. Vamos lá. Caso. Primeiro caso aí, em relação a esses 4 bandidos, né? São responsáveis, de acordo com a polícia, pelo assassinato do policial militar lá no Pirambu, né? E de outros, né? São caras que eram envolvidos na região ali, na facção que comanda ali o Pirambu, né? E o que aconteceu, mas me chamou a atenção, é que foi feita a operação mesmo. Você vê, inclusive, nas fotos, que o policial que fez a prisão, um dos policiais que fez a prisão, ele estava à paisana, né? Ele estava à paisana como parte da operação, né? Você pode até ver na foto, ele está com a camisa do Flamengo, um dos policiais que prendeu, lá já sabendo que da operação lá para pegar eles de surpresa, né? Para evitar até de uma reação, já que eram elementos de alta periculosidade, de acordo com a Polícia Civil e também com as informações que a gente tem. Os 4 são elementos de alta periculosidade. Então foi uma operação e exitosa, né? Prendeu os 4, que tem uma ficha corrida muito grande de assassinatos e outras coisas. Então, primeiro parabenizar a Polícia Civil e todos que fizeram a operação lá. Você vê que foi uma operação mesmo, porque não foi simplesmente os caras desembargaram e não tinha e prenderam ali, mas você vê, por exemplo, lá a camisa, o policial estava com a camisa apaisana para não chamar a atenção, né? Outra coisa, em relação ao segundo tema, né? Mas aquilo a gente já trouxe aqui várias vezes, né? A questão da impunidade, né? Questão da impunidade que a gente traz, as decisões que a justiça toma
e que prejudicam muito a Assim, sociedade. já tinha passado a parte do inquérito, já tinha passado a denúncia, já tinha passado o recebimento da denúncia, Exato. né? Já estava da questão mesmo da fase de instrução para depois fazer o julgamento. Correto? E aí não acabou, tem que soltar A os questão bandidos. é, Roberto, Não acabou, tem que soltar os a bandidos. questão Esse é, o problema. Roberto, eu não, até porque eu não sou advogado, até porque eu não conheço lá o processo. Claro, eu não li o A gente está processo. falando de uma forma genérica. Quem é o culpado? O Ministério Público? Quem é o culpado? É o juiz? É o juiz porque soltou? É a polícia porque não fez, a polícia judiciária, que é a polícia civil, É. que não fez a devida investigação, sabe? É o Ministério Público que não apresentou a devida peça correta. Tá entendendo? É o juiz porque soltou. Ou então, meus amigos, é uma culpa de cada um pouquinho. Entendeu? Ou eu estou errado, não tem ninguém culpado dessa história. Culpados são os que morreram. Aí é complicado. Entendeu? Né? Porque o problema aí... Então, assim, essa falta desse progresso nesse processo, Roberto, pode ser atribuída a uma combinação de fatores. Não só nesse, como em outros da justiça. Esse aqui é porque a imprensa trouxe, e o nosso programa aqui reflete muito isso, das notícias que a imprensa divulga e a gente trata disso, mostrando os bastidores, mostrando as nossas posições, para que vocês aí que estão nos acompanhando possam tirar suas devidas conclusões. Mas e aí, quem é o culpado? Não existe culpado ou existe algum culpado? É essa a questão. Ou todos? Aí é complicado. Entendeu? Existem casos e casos, né? Agora o problema é que quem sofre com tudo isso é a população, já que a gente vai ver... É a questão da corda. Só arrebenta do lado mais fraco. Por que eu falo a população? Porque a gente vai ver agora pessoas que, de acordo com as investigações, de acordo com o Ministério Público, foram envolvidos num crime, pessoas que respondem, que são parte de uma facção criminosa e que estão soltas e poderão voltar a cometer crime. Lembrando que vários desses foram presos, alguns já respondiam outros crimes. Não foram soltos todos, porque 4 deles eram 8 que o juiz liberou, 4 deles não foram soltos por conta que já tinham outras prisões decretadas. Entendeu? Exato. Outras prisões decretadas. Mas vamos mudar a prosa. Sabe para quê? Ainda na área, não seria da insegurança, mas seria da indignação. Aí é verdade. Certo? Um abrigo que é para dar dignidade às pessoas da melhor idade. Afinal de contas, elas merecem de toda a atenção do mundo, são frágeis tal qual uma criança. Um abrigo aqui situado no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. Vou até conferir o nome do abrigo, Roberto. Passe aí, ó, para quem está nos acompanhando, a Polícia Civil fez uma operação, né? Ministério Público, contra esse abrigo, né? Casa de Repouso Psiquiátrico São Gabriel, Isso. no bairro Carlito Pamplona. Isso. O Ministério Público fechou no dia de ontem. Você vê as fotos, Márcio, os vídeos que o Ministério Público disponibilizou. Péssimo estado, péssimo. Foram encontrados 5 com tuberculose. Exato. E outras doenças. E 33 com sintomas que estão sendo investigados também, saber se são. Exato. Entendeu? Mais de 30 pessoas possivelmente com tuberculose, né? Tuberculose, exatamente. E aí, com risco de vida. Você vê as fotos e os vídeos, Márcio, do local, altamente insalubre. Com infiltração em todos os lugares, a esmo mesmo, deixado a esmo mesmo. Você vê, parece algo realmente revoltante, né? E aí você a gente chama a atenção, como as pessoas eram tratadas nesse local. E a gente chama a atenção, Roberto, sabe o que é? Seguinte, será que é só esse centro
que apresenta esses problemas? Você aí que está me acompanhando, conhece outros na mesma situação? Se souber, denuncie. Denuncie. Porque, cara, já tem os problemas normais que a melhor idade tem, né? A idade, a gente vai sendo afetado por doenças e doenças. E ainda mais, viver numa situação que não tem dignidade básica para o ser humano, né? Então, esperar que seja investigado, se houver culpados, que sejam devidamente reconhecidos e que não fique só nesse momento. E que escolham bons locais para acolher esses idosos. Perfeito, Márcio. Que estão nessa situação. Primeiro cuidem da saúde, né, muito bem deles, né, Márcio? Os que estão doentes, né, que estão com algum tipo de doença, que cuidem da saúde. Né, exatamente. Roberto, vamos para a gente finalizar o programa. O que já estava anunciado, que é a nível federal, o que estava anunciado aconteceu no dia de ontem. Exato. A ministra Nízia Trindade foi demitida pelo presidente Lula e Alexandre Padilha volta ao ministério. Por que volta? Porque ele já foi ministro da Saúde na época da presidente Dilma Rousseff. Exato. Certo? O Padilha, que desde o início do governo Lula era ministro das Relações Institucionais, que é que faz aquele meio de campo com a questão política, que negocia com o Congresso, com a Câmara, com o Senado, que vai cobrar as questões políticas para os ministros. E aí o cearense José Nobre Guimarães, deputado federal, que já se lançou pré-candidato ao Senado, é o mais cotado para o Lula nomeá-lo ainda no dia de hoje, ou até a sexta-feira, como novo ministro das Relações Institucionais. E o Guimarães assumindo o posto, quem assume como mandato é a ex-vice-prefeita lá de Sobral, que era vice do Ivo Gomes, da família Coelho. Sim. Certo? É quem assumiria o mandato do deputado José Nobre Guimarães. Márcio. Cristiane, lembrei o nome dela. Cristiane Coelho. Ela que assume mesmo, ela que assumirá caso o Guimarães assuma. A gente tem um fato aí, né? A ministra foi tirada, é a terceira ministra. Ela já estava sendo fritada há muito tempo, muito né? Tempo. Roberto? E aí gerou repercussão porque a terceira ministra mulher que é substituída por um homem, né? E que a esquerda usa Mas muito. você acha que é questão de gênero? Eu não acho, não. Acho que foi competência. Não atingiu mesmo o... Apesar de que muitos Mas adeptos é um discurso deles. Beleza, apesar de que muitos adeptos... O que eu estou trazendo é que é um discurso do grupo do governo do PT, né? Do governo do PT é um discurso que eles usam. E aí eles substituem três, né? Já a terceira, né? Que é substituída e entra um homem no lugar. E os três, inclusive aquela jornalista Andréa Sadi da Globo trouxe, que os três foram muito parecidos o modo que foi tirado, né? Queimaram outras, a Ana Mose, por exemplo, que era do esporte, foi queimada para dar vaga para alguém do Centrão, né? É o Centrão aumentando seus tentáculos. Não, mas aí não é o Centrão, né? Porque o Padilha é do PT, né? O PT é do partido. Mas sobra para o Centrão, sabe como? De duas formas. Primeiro, o Guimarães hoje é um dos políticos ligadíssimos ao ex-presidente da Câmara, ao Arthur Lira, que ainda tem uma influência muito forte junto aos deputados, apesar de que rei posto é rei morto. Mas mesmo assim, está muito recente, ele continua tendo. Primeiro. Segundo, a ida do Guimarães, que o Guimarães hoje é líder do governo na Câmara, vai colocar um deputado do Centrão. Tudo indica que vai ser o Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. Então, de uma certa forma, o Centrão está aumentando seus tentáculos. Entendeu? O líder iria para o Centrão. Aí os outros, só para trazer, finalizando, os outros também foram muito parecidos, o estilo da saída, né? Como é um discurso, né? Ela até fala, se fosse o Bolsonaro tirando uma mulher e botando um homem, a esquerda ia fazer uma polvorosa, né?
mas como está no Mas par fez, do grupo... Roberto. Ontem teve a internet um hashtag muito forte, respeite a Nízia. Teve isso sim, teve esse discurso de parte dos adeptos da ex-ministra da Saúde. Um hashtag que subiram ontem, respeita a Nízia. Mas, Roberto, a gente trata desse assunto depois, tá bom? Beleza, mano. Até amanhã. Até amanhã, acompanhe aí o programa no ar com Massarelli e Roberto Barros. Um abraço a todos, até amanhã.